Correção da atividade 2, tá? Com o tema Reino Plantae. Lembrando que a gente está revisando alguns conteúdos da série anterior, né? Seguindo aquele esquema, né? Orientado pela própria secretaria, para a gente rever alguns pontos do ano passado. Quem viu esse assunto, ótimo, é bom porque vai revisar. Quem não viu, vai ver agora, né? E aí é uma maneira de, pelo menos, ter uma noção básica desse conteúdo. Percebe-se que não vai dar para eu passar esse conteúdo da forma que naturalmente eu passaria no segundo ano, né? De forma devagarzinho, vendo grupo por grupo. É revisão mesmo. Então, se tem pontos que você não entendeu ou quer aprofundar mais, depois assiste videoaulas, né? Pergunta, fala comigo que eu vou orientando melhor. Então, vamos lá. Nessa atividade número 2, a gente começando aí pela questão de número 1. As plantas são objetos de estudo da botânica e estão incluídas no reino Plantae. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente as características presentes nesse grupo de organismo. Que grupo, professora? Grupo das plantas. Ou seja, qual das alternativas tem 3 características que são aplicadas a todas as plantas, independente do tipo de planta? Qual é, gente? A, B, C, D ou E? Letra C. Letra C. A mais fácil de todas. Quem errar essa, eu vou sair daqui e vou aí para dar uma surra, viu? Brincadeirinha, gente. Mas é muito fácil isso aqui. A gente está revisando mesmo, inclusive conteúdo de primeiro ano, lá da 7ª série, né, 8º ano e assim. Todas as plantas são eucarionte, multicelulares e autótrofas, né? E tem que lembrar o que significa cada uma dessas palavrinhas. Eucarionte por quê? O que é que significa um indivíduo ser eucarionte? Quem lembra? Possui Célula. a membrana nuclear, a membrana da carioteca, quer dizer. Possui em suas células a membrana nuclear, que também é chamada de carioteca, correto, tá? Possuir célula, todo ser vivo possui, né? Tem lá, a gente estudou isso lá no primeiro ano da teoria celular. Uns possuem uma, outros possuem 2 ou mais células, ou várias, né? As plantas, todas elas possuem dentro da sua célula um núcleo verdadeiro. Por que chamado de núcleo verdadeiro? Porque o DNA, material genético, é concentrado na estrutura central chamada de núcleo, porque é um pacotinho formado por uma membrana nuclear chamada de carioteca. Lembrando que os únicos seres que não têm esse núcleo verdadeiro, que não têm essa membrana, são as bactérias, né? E aí são seres procariontes. Fora a bactéria, todos os outros seres vivos são eucariontes. É uma regrinha básica. Todas as plantas são multicelulares, quer dizer que são pluricelulares, é a mesma coisa, tá? Todas elas são formadas de várias células. Professor, e aquelas plantas pequenininhas, briófita, né? Que mede cerca de 3 a 5 centímetros, também são multicelulares. Só que tem muito menos célula do que uma planta angiosperma, que é uma árvore, por exemplo, entendeu? Mas a quantidade de células sempre vai ser mais de uma, nunca uma. E todas as plantas são autótrofas, ou autotróficas, que é a mesma coisa. Por quê? O que significa ser um indivíduo autótrofo? É um indivíduo que faz o quê? A fotossíntese. Exatamente, fotossíntese, né? E a fotossíntese é o processo de sintetização da matéria que vai manter ele vivo, né? Que é a glicose, pela energia solar, os nutrientes que retira do ambiente, né, do solo, da água, do ar. E aí tudo isso faz uma transformação química dentro da célula, com a presença dos cloroplastos, que tem clorofila, e aí realiza a fabricação do seu próprio alimento, que é a glicose, né? Então, o ser vivo autótrofo é assim. E a planta carnívora, professora, é autótrofa? Também é autótrofa, só que ela tem um outro mecanismo a mais, que é da ingestão de nutrientes pela absorção, quando esses pequenos insetos pousam nas flores, né? Ou, desculpa, nas folhas, e aí eles conseguem absorver. Mas a principal fonte de nutriente dessas plantas é a fotossíntese. Então, a gente não pode dizer que ela não é autótrofa, tá? Inclusive, eu trouxe até minha plantinha aqui, para poder mostrar como exemplo de um grupo de plantas. Não sei se vocês sabem que planta é essa. Alguém identifica que tipo de planta é essa? Estão conseguindo visualizar? Mais ou menos. Acho que eu não sei não, nome. Depois eu chutaria um, mas acho que vai ser errado. Chute. Eu ia dizer samambaia, mas é muito pequenininho. Eu ia errar feio. Acertou! Oi? É uma mini samambaia. Ela é uma variação da samambaia. Eu fiquei confusa por causa do tamanho, que eu só vejo grande. Samambaia normalmente é grandona, né? Fica pendurado naquelas coisas. Mas essa daqui, ela é geneticamente modificada e aí ela é impedida de crescer muito. Aí ela é chamada de mini samambaia, porque ela não cresce muito, fica só esse tamanho. Porque onde eu moro não tem espaço. Aí só dá para criar, assim, plantas mini. Eu adoro ela. Aí trouxe ela para participar da aula de hoje.
No final, mostro melhor. No final, quando tirar a apresentação, eu mostro na câmera melhor. Sabemos que os vegetais podem ser classificados em alguns grupos básicos, que se distinguem pela ausência e presença de algumas características, tais como flores e vasos condutores. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o único grupo que não possui vasos condutores de seiva. Não tem. Ou seja, são avascular. Qual é o grupo de planta que é avascular? Briófitas. B, Pteridófita? Briófitas. É letra A, briófita. Vamos lembrar isso. A gente tem 4 grupos de plantas. Briófita em ordem evolutiva, né? De surgimento no planeta. Briófitas, que é o primeiro grupo, mais primitivo. Pteridófita, que é o exemplo da minha samambaia aqui, mini. Depois vem a gimnosperma e angiosperma, exatamente como está mostrando aí nas alternativas, na mesma ordem. Professora, Oi. licença, é que Leandro tá tentando entrar. Veja se a senhora consegue colocar ele. Deixa eu abrir aqui a tela para mim. É Leandro? É. E pior que não está aparecendo aqui para mim. Diga ele que desfaça o pedido e faça novamente agora. Que eu já abri aqui, para ver se aparece. Enquanto ele vai tentando entrar, deixa eu só mostrar aqui. Então, as briófitas é o primeiro grupo de plantas a surgir aqui no planeta. E dos 4 grupos que estão apresentados aí, da letra A até a letra D, a briófita, por ser a mais antiga e a mais primitiva, é a única chamada de avascular. Ou seja, é aquela planta que não possui vasos condutores de seiva. Não possui mesmo, literalmente, tá? Todos os outros grupos de pteridófita para frente já vai ter o vaso condutor. Os vasos condutores de seiva é tipo os vasos sanguíneos do nosso corpo. É como se fossem veias e artérias. Eles permitem a circulação do líquido, né, que é a seiva, dentro da planta. E a seiva é como se fosse o sangue da planta. Vamos assim fazer uma comparação para ficar mais fácil, tá? Então, se não tem esses vasos condutores, como é que esse líquido consegue circular dentro da planta, professora? Através do mecanismo de difusão. O líquido ele sai de uma célula para outra, atravessando a membrana plasmática, de maneira bem lenta. Quando tem os vasos condutores, essa circulação de subir e descer das folhas até a raiz é bem rápida. Como a briófita não tem, infelizmente, essa condução de célula a célula é bem devagarzinho. Por esse motivo, as briófitas são muito pequenininhas, né? 3 centímetros até no máximo 5 é a média de tamanho. Desse tamanho mesmo. Então, justamente para poder facilitar a condução dessa seiva na ausência dos vasos que ela não tem, tá? Então, por isso a nossa resposta é a letra A. Cadê? Falou com ele, Ingrid? Não apareceu para mim não ainda a solicitação aqui. Então, ele tá tentando agitar. Ele disse que tá achando que é a internet dele. Deve ser, porque para mim aqui não apareceu nada. Pediu para ele cancelar o convite, a solicitação e fazer de novo a solicitação nova? Sim, sim. Aí ele tá tentando, só que não tá indo. Aí eu falei a ele que eu vou falar a ele que a senhora tá gravando hoje, por hoje dá, né? Que ele tá sem internet. Sim, mas sim. Diz a ele qualquer Aí- coisa, ele assiste a aula que eu vou disponibilizar no canal, essa mesma aula, certo? Se não Pronto, conseguir, aí eu deve digo ter a ele internet. qual é o canal. Pronto, ok. Então, gente, por esse motivo a nossa resposta é a letra A, né? As briófitas. Aí, veja, eu trouxe essa imagem aqui para mostrar, representar. Aqui do lado direito, nós temos uma imagem real, lá embaixo, toda verde, de uma área que tem vários, como se fosse rocha, pedra, né? Uma muralha aqui, que está coberta de briófita, parece um tapete verde, né? Um cobertor verde. São várias, milhares de briófitas, elas são bem pequenininhas e ela faz essa forragem assim, porque era muito encontrada em ambientes frios, né? É uma planta que desidrata fácil, então você não vai encontrar ela em regiões secas, árida, com muito calor, muito sol, como é o caso aqui do Nordeste. Aqui em cima, do lado direito, a gente tem a estrutura da briófita, lembrando que briófita é a única que não tem raiz, caule e folha. No lugar da raiz, ela tem rizóide, é uma estrutura mais reduzida da raiz. No lugar de caule, ela tem cauloide, porque é um caule muito pequenininho, poucos milímetros. E no lugar da folha, ela tem filóide. E ainda em algum momento da vida dela, depender do período de reprodução, ela desenvolve essa haste aqui, que na ponta tem essa cápsula, que em algum momento ela vai se abrir e liberar os esporos no chão, e esses esporos funcionam como se fossem umas sementes. A gente não pode falar que é sementes, porque a estrutura é diferente, tá? Mas esses esporos caem no solo, se o solo tiver água e nutrientes adequados, cada esporo desse vai germinar uma nova briófita. Aí o que acontece? Oi. E o tubo polínico é das samambaias, né? Isso, o tubo polínico não entra aqui não, tá? Não, na verdade, desculpa, o tubo polínico vai ser encontrado lá nas angiospermas. É o último grupo das plantas, tá? Que é no momento que
como é que chama? O pólen, né, que vai carregar o gameta masculino, ele entra no óvulo, que é o feminino, e aí ele vai gerar aquele tubo polínico dentro da flor, que é encontrado nos angiospermas, para poder desenvolver e gerar o fruto, semente e tudo mais, tá? É encontrado no último grupo, só tem nele, que tem flor, né? É o único grupo que tem flor, é as angiospermas. Aqui desse lado esquerdo, observe que tem um esquemazinho bem simples, mostrando uma árvore aqui, por exemplo, né? As linhas, tá vendo aqui que tem duas linhas, azul e outra rosa, estão observando aí? Consegue visualizar? Sim. Pronto, a azul tá mostrando que a setinha sai de baixo da raiz e vai subindo, né? Ó, eu acho que tá pedindo para entrar agora. Entrou. Pronto. Então, essa azul aqui, observe que essa linha azul, representando a setinha subindo, representa o vaso condutor chamado de xilema, tá? O vaso condutor chamado de xilema, que não está presente nas briófitas, só vai estar presente nas pteridófitas em diante. O que é que ele faz? Ele carrega a água e os minerais aqui da região do solo, retirada pelas raízes, até as folhas. Para lá nas folhas acontecer o quê? A fotossíntese. Com a fotossíntese acontecendo, o xilema leva nutrientes para acontecer a fotossíntese. Esses nutrientes que formam a seiva, essa seiva é chamada de seiva bruta, porque ela é retirada os ingredientes, chega aqui na folha, passa pelo processo de fotossíntese, e o processo de fotossíntese vai gerar o subproduto, que é a glicose, que é o alimento da planta, correto? Fabrício entrou agora. Essa glicose, ela tem que ser distribuída para todas as outras partes da planta, e não ficar só na folha. Aí quem vai distribuir de volta, né, descendo até chegar lá na raiz a glicose, quem vai fazer isso não é mais o xilema, é o outro vasocondutor chamado de floema. Então, o floema devolve até lá embaixo a outra seiva chamada de seiva elaborada. Então, xilema leva de baixo para cima seiva bruta e floema leva de cima para baixo seiva elaborada. Isso aqui, xilema e floema, são nomes de vasos condutores, que no nosso corpo é chamado de veias e artérias. Compreenderam? Aí a analogia, para ficar mais fácil? Sim. Pronto. Então, vamos para a questão de número 3, que fala o seguinte: um grupo de estudantes realizou uma aula de campo com seu professor de biologia para aprender, na prática, sobre os grupos de planta. Ao chegar no local, um aluno observou uma espécie e disse que se tratava de uma angiosperma. Que característica pode ter dado ao aluno a certeza de que se tratava desse grupo de planta? O que foi que ele viu nessa planta que ele afirmou? É uma angiosperma, sem ele ter parado para estudar, analisar no laboratório nem nada. O que foi, gente? A, B, C, D ou E? O que é que vocês acham? D. Eu coloquei letra D. Letra D, presença de frutos envolvendo a semente. Alguém colocou outra questão além do D? Ou foi todo mundo em D? É D. Letra D. Coloquei D também. Se no lugar de D, presença de fruto envolvendo semente, tivesse, por exemplo, a presença de flores, poderia ser essa resposta também, né? Porque a gente sabe que as angiospermas, o último grupo de plantas, né, que surgiu, é o grupo de plantas que tem mais estruturas complexas, e uma das estruturas que é exclusiva das angiospermas é a flor. A flor e o fruto. Flor e fruto só é encontrado em angiosperma. É só você lembrar da mangueira, goiabeira, jaqueira, todas elas vai ter um período antes do fruto desenvolver. Primeiro vem a flor, ela tem inflorescência, depois as flores caem e geram os frutos, porque o fruto ele vem a partir do desenvolvimento do ovário que está lá dentro da flor. Então, quando o aluno saiu com o professor e o grupo dele, começou a observar o lugar, se ele viu plantas com semente, ele não pode afirmar que é uma angiosperma, porque as gimnospermas também têm semente, né? Quem são as gimnospermas, professora? Relembrando aqui, os pinheiros, né? A araucária tem semente, só que não tem fruto. A única que tem semente e o fruto que envolve a semente, protegendo essa semente, são as angiospermas, tá? Então, por isso a resposta certa realmente é a letra D, fruto. Se ele botasse letra B, presença de vasos condutores, o que garante essa planta seja maior? Nada a ver, né? Até porque vasos condutor você não vai visualizar olhando a planta de longe. Não tem como. A gente só tem como perceber a presença de vasos condutores se for feita uma análise interna da planta, levada em laboratório e tudo mais, e não por uma simples observação. Letra C também não pode ser, porque fala que é a presença de folhas e outros órgãos com tecidos verdadeiros. Folha toda planta tem, com exceção da briófita, que tem filóide, mas poderia ser uma pteridófita, poderia ser uma gimnosperma ou poderia ser uma angiosperma. E ele já afirmou de cara que era uma angiosperma. Então, a folha não é um fator
decisivo para dizer que grupo a planta pertence. E raízes, pior ainda, né? Raízes, todos esses outros 3 grupos também têm raízes. Então, o fruto envolvendo a semente. Envolver quer dizer cobrir. Porque qual é a função de um fruto, professora, na angiosperma? É só para a gente colher e comer, encher a barriga e se deliciar com fruto doce? Não. Para a planta, a função não é essa. O fruto tem a função de proteger a semente, que a semente, dentro dela, tem um embrião, que é a futura planta, né? Tanto que se você pega a semente e coloca num terreno, numa área que dê para germinar, né? Que tenha nutrientes e água e luz adequada, essa semente ela vai desenvolver uma nova planta, porque dentro dela tem um embrião, que está ali guardadinho, esperando só o momento de desenvolvimento. O fruto, ele veio para proteger esse embrião mais ainda, né? Para deixar ele mais protegido e outra, para atrair os dispersores. Dentro da natureza, numa mata, por exemplo, a gente pode lembrar, observar que os animais que se alimentam desses frutos, né, exemplo dos primatas, por exemplo, macacos, né, que fica de galho em galho. Quando eles pegam, coleta fruto, normalmente eles se movimentam comendo esse fruto, ou ele pega e come em outro local. Então, quando ele termina de comer, que ele joga aquela semente, né, o caroço, por exemplo, de uma fruta, aquela semente ela vai ser germinada em outro lugar, do local que ela surgiu. Então, a questão do fruto atrai os animais que se alimentam dele e acabam espalhando essa semente para áreas mais distantes a qual ela foi originalmente formada, né? Então, tem animais que se alimentam do fruto com semente e tudo. E na hora das fezes, quando ele libera as fezes, a semente está intacta, ela não é digerida. E aí, essa semente, junto com as fezes, jogada no solo, em qualquer área, ela vai germinar. Ah, professora, é nojento. Mas para a planta isso não impede que ela desenvolva. Então, um animal que coleta um fruto de uma árvore numa área B e vai liberar essas fezes alguns dias depois na área Z, em outro estado, por exemplo, como é o caso de aves, para a planta isso é muito bom, porque ela espalha suas sementes sem ela sair do lugar, com a ajuda de outros animais. Compreender a importância do fruto para essa planta e para a gente é importante porque serve de alimento, né? Muito bom, por sinal, muitos, né? Aqui, eu trouxe um exemplozinho, ó. Aqui é uma ilustração de um angiosperma, né, que tem todas as estruturas, raiz, caule, flor, folha e fruto, tá? Então, se tem todas as características, é um angiosperma. E aqui é o abacate, né? Muita gente não gosta, mas é muito saudável, rico em HDL, colesterol bom para o nosso corpo. E aí, aqui a gente tem o caroço, que é a semente, dentro dele vai ter um embrião muito pequenininho, e aqui a polpa, né, com a casca ao redor, que aí serve... É o fruto em si, né? É essa parte da polpa que serve de alimento, principalmente para nós aqui, usa como vitamina e tantas outras coisas. A alimentação mexicana tem muito abacate, né? E assim por diante. Então, vamos lá. 4. Observe atentamente o nome das plantas abaixo e marque a alternativa que indica corretamente um representante das pteridófitas. Primeiro eu tenho briófita, não pode esquecer essa ordem, gente. Briófita, em primeiro lugar. Segundo, pteridófita, elas duas são muito próximas, porque elas têm características muito semelhantes. Aí, em outro grupo, a gente tem gimnospermas e angiospermas, tá? Pteridófita é o segundo grupo. Qual é a planta aqui representada pelas pteridófitas? A venca. Exatamente, a avenca. Eu poderia ter colocado uma samambaia, professora, que seria mais fácil, né? Toda vez que a gente fala de pteridófita, vem logo à mente samambaia. Mas a avenca é uma parente próxima da samambaia, é essa daqui, ó, a primeira fotinha, tá? Do lado esquerdo. Ela é uma planta ornamental, assim como a samambaia, ou seja, serve para decoração do ambiente, ela não é usada para alimentação, essas coisas, né? A exemplo de outras plantas. Mas ela é usada para ornamentação, porque ela é uma planta de médio porte, tem as folhas bem diferentezinhas, parece um formato de coraçãozinho as folhas dela, tá? Meio arredondado, bem bonitinhas. Já as samambaias, essa aqui do meio, elas são mais robustas, né? As folhas dela lembram como se fosse uma espinha de peixe, né? Bem uniformes mesmo. É essa que eu tô aqui, né? A minha mini samambaia, bem fofinha. E, por último, a gente tem outro grupo muito representante aqui, que é... Ai, meu Deus, fugiu o nome agora, esse compridinho, que parece um monte de... Ai, peraí, daqui a pouco eu lembro. Fugiu agora. Alguém lembra o nome dessa aqui? Avenca... Avenca... Samambaia e... Vixe, o nome tá na ponta da língua e não sai. Daqui a pouco eu lembro. Mas elas são bem compridinhas. Normalmente não é muito utilizada em ornamentação dentro de casa,
Tá? Alguns lugares usam, mas é bem pouco. Aqui no Brasil, o consumo maior para ornamentação mesmo, decoração é mais a samambaia e agora a venca, que está caindo no gosto popular, porque ela é bem bonitinha, tem esse formatinho assim das folhas bem redondinha, parecendo esses cachinhos, tá? Todas elas são pteridófitas. A 5 fala que a água é importante. Se eu lembrar o nome da outra flor, eu falo a vocês. Acho que é cavalinha ou xaxim, né, não? É isso mesmo, Ingrid, lembrou bem. É cavalinha o nome. Aqui, ó, o xaxim é outra planta. É cavalinha, perfeito, obrigada. Ela é bem compridinha, lembra os bambus, né? Só que elas são menores e bem mais finas. Não são bambus, não, que são bem grandes, tá? Muito bem lembrado, cavalinho, isso mesmo. A água é importante para a reprodução das plantas, que produzem gametas flagelados. A independência da água para a fecundação é observada em quais grupos de plantas? Para saber disso, você tem que lembrar lá do ciclo reprodutor das plantas, né? O ciclo de reprodução. E é um pouquinho complexo, a gente já falou isso ano passado, né? Mas, de modo geral, os 4 grupos de plantas se dividem, de modo geral, em 2. Os 2 primeiros, que é briófita e pteridófita, são muito parecidos, têm algumas características semelhantes, principalmente porque elas duas precisam de água para a reprodução. Não é água para sobrevivência, porque para sobrevivência toda planta precisa, tá? Então, durante o ciclo reprodutivo, a planta precisa de água, tanto briófita quanto pteridófita. Por quê, professora? Porque o gameta masculino, ele é flagelado, ele possui uma cauda que tem que fazer com que ele nade, né? Como se fosse um peixe nadando na água. E se não tem água, essa planta ela não consegue ter a fecundação. O gameta masculino não encontra o feminino, porque não tem água. Agora, essa água não é assim, encharcado não, no fundo do mar ou do rio não. Basta uma quantidade pequena de umidade já é suficiente, tá? Já os outros 2 grupos, as gimnospermas e as angiospermas, que são os 2 últimos, já se modificam das 2 primeiras porque não precisa de água para reprodução. Por qual razão? Porque o gameta masculino não é flagelado, ele não tem aquela cauda que faz com que ele se movimente na água. Pelo contrário, o gameta masculino desses 2 grupos de plantas, eles são chamados de pólen, tá? E o pólen, ele é levado pela água da chuva, ele é levado pelo vento, ele é levado pelos animais, né, em especial os insetos, né, como abelhas ou pássaros, como beija-flor. Então, o pólen tem essa capacidade de dispersão muito maior do que um gameta que é flagelado, que só se movimenta pela água. Então, isso foi um passo evolutivo muito grande para as plantas, para elas conseguirem se dispersar no ambiente da terra e habitar cada vez mais outros lugares. Então, as gimnospermas e angiospermas é a nossa alternativa correta, porque esses 2 grupos aqui possuem grãos de pólen, como gameta masculino. Aí eu trouxe aqui exemplo da flor, tá? A flor representa a estrutura masculina, a estrutura de reprodução das angiospermas. Lembre que só quem tem flor é angiosperma, tá? E nessa flor aqui, se a gente for observar, ela tem as duas estruturas, tanto masculina quanto feminina. Lá embaixo, dentro, no meio das pétalas, a gente tem o óvulo, o ovário aqui dentro. Dentro do óvulo tem dentro do ovário tem o óvulo, que é o gameta feminino, né? E aqui na ponta desse filetezinho tem uma estrutura chamada de antera, que está próximo dessa parte central. A antera produz o grão de pólen. E o pólen pode entrar aqui, pelo estigma. Aí lembra, Letícia, que você me perguntou sobre o tubo polínico. Então, é nesse momento que vai ser formado o tubo polínico. Qual é a função do tubo polínico? Conduzir o pólen até o encontro do óvulo, que está aqui dentro do ovário, para poder acontecer a fecundação e gerar a formação de semente. E aí, esse ovário vai se desenvolver em um fruto, e o óvulo vai ser a semente, o embrião que vai estar guardadinho, o resto da flor vai ser jogado fora, ela vai cair, vai ser descartado, vai passar por todo o processo de reprodução. Letícia, está tentando falar alguma coisa? Tá ruim o áudio, viu? Acho que é o microfone. Tá dando interferência. Não, eu apertei sem querer. Mas certo. eu lembro disso aí. Eu lembro disso aí, é complicadinho. É complicadinho, mas é importante você saber esses básicos. Porque sabendo essas informações básicas, às vezes, a depender do que a questão cobre, vocês tentam criar uma linha de raciocínio e chegar a uma resposta, entendeu? Ruim é quando você não sabe nada, tá zerado, aí realmente é complicado. Então, a flor é a estrutura de reprodução das angiospermas e dentro dela, quando tem a estrutura masculina, vai ter o pólen, que pode ser levado pelo próprio vento, quando bate, né? Vai cair no estigma de uma outra flor ou dessa mesma.
pode ser levado pelas abelhas, que tem uma importância de polinização muito grande, né? E tem estudos falando sobre isso. Beija-flor, alguns pássaros como beija-flor, quando sai de flor em flor coletando o néctar, ele acaba melando todo o bico com aquele pozinho amarelo, que é o pólen, e acaba levando o pólen para as flores femininas e outras plantas, né? E a própria água da chuva também. Então, não depende só da água. Qualquer forma, esse gameta masculino vai sair de uma flor e vai para outra. Então, a facilidade de reprodução é maior. Daí, as angiospermas ser o grupo de planta que mais tem representante no planeta da Terra. Justamente porque a facilidade de reprodução é muito maior do que as briófita e pteridófita. Tem alguém com o microfone ligado aí, tá dando interferência. Professora, Oi. então não é as briófitas e as pteridófitas que precisam da água para reprodução? Briófita e pteridófita precisam de água para reprodução. Gimnosperma e angiosperma, não. A pergunta... Tá marcado errado. Tá ruim o áudio. Peraí. É porque tá marcado errado aí. O que está marcado errado, Ingrid? Tá na letra E. Então, veja, a pergunta é: a independência de água para a fecundação é observada em quais grupos? Independência quer dizer que não depende. Ah, é verdade. Entendeu? Cuidado na hora de perguntar, na hora de ler, porque se você ler rápido, você vai marcar a letra A aqui. Tá entendendo o risco que é essa questão aqui? Então tem que ter esse cuidado. Se fosse assim, a dependência de água, então a dependência é uma coisa que uma coisa depende de outra. A independência é quem independe, ou seja, vai acontecer mesmo na ausência de água, tá? Então é por isso a gimnosperma e angiosperma. Aqui embaixo da letra E tem uma imagenzinha mostrando aqui os tróbulos, que são estruturas de reprodução da gimnosperma. Eu falei da angiosperma, que é a estrutura da flor, e da gimnosperma, que são aquelas plantas como o pinheiro, a araucária, por exemplo, né? O pinheiro, que é aquela árvore de Natal, a tradicional, né? Inclusive, levei um estróbilo desse para a sala no ano retrasado, mas eu acho que era outra turma ainda, não era vocês ainda, segundo ano. O pinheiro, e está lá no laboratório, não tem nem como mostrar aqui. O pinheiro, ele não tem flor, tá? Ele desenvolve uma estrutura de folha modificada chamada de estróbilo. Feminino, que é esse maior, e o masculino, que é esse menorzinho. O masculino vai produzir pólen, do mesmo jeito que a flor também produz. E aí vai entrar nessa estrutura, que eu não vou entrar em detalhe aqui agora, mas tendo curiosidade, depois vocês dêem uma olhada na internet, como é o ciclo de reprodução da gimnosperma. Mas basicamente é isso, tanto de gimnosperma para angiosperma é grão de pólen, e grão de pólen ele se dispersa tanto por água, quanto por vento, quanto por animais, tá? Tem várias formas de sair de uma planta e para outra, e não somente por água, como é o caso das briófitas e pteridófitas, porque o gameta é flagelado, tem aquela cauda para permitir a movimentação através de nado. Compreenderam a questão 5, gente? O porquê que a letra é? Professora, eu tava aqui pensando um negócio. Eu achava que pinha era uma fruta, mas como o pinheiro não faz parte da... Como é? Das angiospermas? Aí a gente tem que chamar como? A pinha seria o quê? O quê? É porque, assim, existe dois tipos de pinha. A que nós conhecemos aqui no Nordeste é a pinha fruta, que inclusive eu adoro, né? Você abre, ela tem aqueles carocinhos preto e tem a polpa branca, né? Que é bem docinha. Aquilo é a fruta mesmo. Só que existe a pinha que vem do pinheiro, que não é fruta. A pinha do pinheiro é o estróbilo, é a estrutura de reprodução. Tá entendendo? Que vai gerar pinhão, que são as sementes, que esse pinhão, se ele não for germinado, porque ele tem uma semente lá dentro, né? Ele pode ser colocado numa panela, cozido com água e sal e comido. É muito comum na região sudeste. Aqui no Nordeste não é comum, porque a gente não tem cultivo natural de pinheiros, e nem de araucária, porque nossa região, nosso clima não favorece muito isso. É diferente do sul do Brasil, né? E na Europa, por exemplo. O sul do Brasil você encontra muito isso, e principalmente fora do Brasil, na região da Europa, nas regiões mais frias também. Mas existe pinha dos dois tipos. A fruta, que vem da angiosperma, e a pinha, que é tradicionalmente usada o nome popular para estróbilo masculino e estróbilo feminino. Certo? Entendi. 6 é a última ou vai até 7? É a última. Pronto, vamos lá, que a chefe deve estar doidinha já esperando vocês. Atualmente encontra-se catalogadas mais de 320 mil espécies de plantas. Algumas das estruturas relativamente simples, como musgos, e outras organizações corporais complexas, como as árvores. Assim sendo, a alternativa que melhor explica a classificação dos vegetais é qual? Qual dessas alternativas está a frase todinha, completa, bonitinha, correta? Qual foi a letra?
Alguém marcou outra letra, além de E? Ou todo mundo foi em E? Gente, a resposta é letra E. Veja, a melhor definição correta é a letra E, porque a letra E fala que as pteridófitas são plantas vasculares, até aí tá ok. Por que vascular? O que significa uma planta vascular? Planta que tem o quê? Vasos condutores. Correto, planta que tem vasos condutores. Lembrando que a única planta que não tem vasos condutores é o grupo das briófitas, né? A primeira. E por esse motivo elas são chamadas de avasculares. O azinho na frente é no sentido de negação. Do segundo grupo em diante, todas são vasculares, é uma regra, tá? Pteridófita não tem flor, não, sem flores, correto. A samambaia não tem flor, é só lembrar da samambaia. Só quem tem flor é a angiosperma. Apresentam raízes, sim, apresentam raízes, caule e folha. Raiz, caule e folha você vai encontrar nos 3 grupos, angiosperma, gimnosperma e pteridófita, né? Possuem maior porte do que as briófitas, correto, elas são maiores. As briófitas são as menores de todas, né? Uma média de centímetros, de 3 a 5 centímetros. As pteridófitas... É porque não tem vaso condutor, né? Repita. É porque não tem vasos condutores. O que não tem vasos condutores? Briófitas. Por isso Correto, muito bem lembrado. As briófitas elas são muito pequenininhas, de poucos centímetros, justamente pela ausência de vasos condutores. O fato de não ter vasos condutores dificulta a movimentação da seiva, porque ela tem seiva bruta e tem seiva elaborada. Ela só não tem o canal por onde circular essa seiva. E aí essa seiva, ela circula de célula a célula, muito devagar, muito lentamente. E isso dificulta o crescimento dela, tá? É a mesma coisa que uma pessoa querer crescer sem se alimentar. Ela não vai se desenvolver, ela vai ser fraca. Então, a planta briófita, por ela não ter vasos condutores, a seiva dela ser transportada de célula a célula por difusão, o que é que acontece? Dificulta o crescimento. Já as outras plantas, como tem vasos condutores, são maiores. Agora, umas são maiores que as outras, né? Por exemplo, pteridófita é maior que briófita. Gimnosperma é maior que pteridófita, né? E a maior de todas é a angiosperma. Normalmente, tem algumas exceções, mas de modo geral, quando você vê árvores grandes, né, de grande porte, com fruto, flor, é angiosperma. Então, essa resposta, a letra E, está correta, porque ele diz que também as pteridófitas, ela possui um porte maior de tamanho do que as briófitas, correto? E dá como exemplo de pteridófita a samambaia, que é um exemplo que a gente já utilizou aqui. As outras alternativas, alguma parte da frase está errada. Por exemplo, na letra A diz que as gimnospermas são planta avascular. Daí eu já não vou marcar essa questão, porque eu estou vendo que avascular somente é para briófita. Então não adianta nem ler o resto, porque não vai nem me interessar, porque já está errado. Ele fala na letra B que a briófita é planta de pequeno porte, até aí está ok, e depois diz que é vascular. Está errada essa afirmativa. Briófita é avascular, né? Aí na letra C fala que as angiospermas são plantas cujas sementes não se encontram no interior de fruto. É o contrário. As angiospermas são as plantas que as sementes encontra-se dentro de frutos, seja ele comestível ou não, mas vai ter fruto. Toda angiosperma tem fruto. O que normalmente não acontece é que esse fruto, às vezes, não é comestível pela população humana. Às vezes é um fruto que para a gente não é apreciado, mas serve para algum animal, né? E ainda dá errado aqui como exemplo o pinheiro, né? Que pinheiro não é angiosperma. E a letra D está errada porque fala que as gimnospermas são plantas avasculares. Já errou o início, não precisa nem ler o resto. A única planta avascular é briófita, tá? Fora isso, todas as outras são vasculares.